Bom, então, retomando aqui, gente, olha, a gente estava, na verdade, discutindo no final da aula da semana passada como que a pressão poderia influenciar nas temperaturas de ebulição e nas temperaturas de transição de fase de um corpo, né? Então nós terminamos falando aqui, por exemplo, dando o exemplo da cidade de La Paz, onde você tem uma altitude, né, muito grande, né, mais de 3.000 metros acima do nível do mar, o que faz com que a pressão no local seja muito pequena, e com isso a água lá ferva a cerca de 85 graus Celsius. Beleza? Então a gente estava aqui justamente no final da aula da semana passada discutindo essa influência, como que a pressão pode influenciar nas temperaturas de fusão e de ebulição das substâncias. E a gente precisou retomar, né, a aula da semana retrasada, na verdade, e entender que essas mudanças de fases estão relacionadas à quebra, né, ao espaçamento das partículas de um corpo, né, então a quebra de ligações, quando ela vai passar do sólido para o líquido, não é mesmo? Então a pressão externa, como eu fiz esse desenho aqui para vocês, né, claro que ela vai influenciar nisso, porque ela vai influenciar diretamente na distância entre as partículas. E quando você influencia na distância entre as partículas, você está influenciando na força que as une, que é inversamente proporcional à distância, tá certo? E quando você influencia, então, na força que liga as partículas, você vai estar, em um certo ponto, influenciando como que essas partículas se organizam, tá certo? Tranquilo? Então, a gente pode fazer um corpo líquido virar sólido apenas aumentando a pressão sobre ele. Apenas aumentando a pressão sobre ele, exatamente. Sem alterar a sua temperatura, tá bom? Ou, eu disse um corpo, não disse a água, vocês já vão entender por quê. Ou eu posso fazer a água vaporizar, diminuindo a pressão sobre ela. Eu tenho uma água, sei lá, 90 graus aí, se eu ficar reduzindo muito a pressão, ou se eu começar a diminuir a pressão, em um dado momento, essa água, sem alterar a temperatura, hein? Essa água vai vaporizar. Por quê? Porque a diferença entre líquido e vapor é a distância entre as partículas, é a força que as une. Se eu estou diminuindo esse agente externo que mantém tudo aglutinado, que é a pressão, é mais fácil para essas partículas se afastarem, tá certo? E aí eu terminei na aula da semana passada falando da panela de pressão, né, dando spoiler, que é algo brilhante, né, falando inclusive para vocês que quem não gosta de física, a física está em tudo e ela resolve problemas da sociedade. Aliás, é por isso que existe a maioria das ciências, né? Mas nem todas vão conseguir com tanto sucesso quanto a física resolver problema, né? Assim, trazer solução para o mundo. É isso que a gente está estudando, né? E a gente vai daqui a pouco cair na Revolução Industrial, que você estuda lá em história, sociologia. Pô, o que é Revolução Industrial, meu irmão? É os físicos fazendo o mundo se mover de forma diferente, fabricar de forma diferente. Ah, poxa, é isso aí, pô. Física é o que há, né, Mel? A Mel gosta muito, tenho certeza. Eu tô discordando dessa professor. Só achou muito curta a pequena prova do Enem que eu mandei para vocês fazerem semana passada. Tá bom, Mel, tudo bem. Eu vou chorar depois em posição fetal, mas não tem problema. Ok? Então, deixa eu falar para vocês da panela de pressão. Então, quando você pensa na panela de pressão, para que ela existe, né, Giovanni? Giovanni passou por altas experiências. Eu, quando era pequeno, também estourou uma panela de pressão na minha casa, né? Antigamente, as panelas acho que não tinha uma válvulazinha de segurança, né? E é legal que a panela furou o teto não era laje, né? Não era concreto, era forro de madeira, né? E ela furou o teto e afundou o fogão para baixo, né? Quer dizer, ela não saiu voando, ela foi uma explosão, né? Então, ela saiu fazendo força para todos os lados aí. Mas, enfim, então o que é a panela de pressão? A panela de pressão, ela é muito importante, porque ela vai me permitir cozinhar coisas que são mais duras ou cozinhar coisas mais rapidamente.
mais rapidamente. Então ela gera uma economia de gás. Inclusive nós falamos na aula da semana passada, olha, a água ferveu, abaixa, ou aliás, toda vez que tu vai ferver alguma coisa, tampa, né? Porque tu vai estar aumentando um pouco a pressão ali. Tá certo? Então, vai diminuir também a perda de calor, vai chegar a temperatura de ebulição mais rápido, economize gás está caro, né? E que mais? Ah, sim, quando ferver, tu pode abaixar o fogo, porque não adianta, ela não vai passar de 100 graus. Não é isso? Falamos disso na aula da semana passada? Sim ou não, Giovanni? Me conta. A gente não chegou exatamente a essa parte, só comentou no finalzinho. Então eu quero comentar com vocês nesse nosso curso de culinária / física. Oi meninos, tudo bom? Nós vamos aprender hoje como economizar gás, porque o gás está caro. Graças a, não vou falar o nome dele, ele não. Ó, oh, ai que droga, ai que Batista. Cara, tua água ferveu, cara, tu pode abaixar o gás, tu pode abaixar o fogo, porque ela não vai passar de 100 graus. Supondo, né, a pressão ao nível do mar, a água ferve a 100. Tu tá cozinhando um ovo lá, né? Beleza, cara, que adianta? Tu deixa no fogo alto pra quê? Tu só tá gastando mais gás e fazendo evaporar mais água. E você não tem interesse em evaporar água, meu irmão. Não tem. Teu interesse é fazer com que o corpo fique ali imerso na água, uma água com a maior temperatura possível, só que ela não passa de 100, meu irmão, ela vaporiza. Ferveu, abaixa o fogo, economiza gás. Entendeu? Economiza gás. Aí, é claro que os físicos pensaram, poxa vida, mas se eu puder alterar a pressão ali, eu vou poder fazer com que a minha água ferva depois de 100 graus. E esse é o pulo do gato, tá? Então eu sempre colocava isso na prova, os alunos respondiam, o que é a panela de pressão? Bom, a pressão faz amolecer os alimentos, a pressão faz cozinhar mais rápido, a pressão ajuda a cozinhar. Não, não tem nada a ver. O que a pressão faz ali é fazer com que a temperatura de ebulição da água suba. Então, antes, você tinha um limite, um limitador, vamos colocar aí os 100 graus, né? Considerando a pressão de 1 atm. Agora, você tinha um limitador de 100 graus, e a tua água não passa. Dentro da panela de pressão, a pressão pode chegar a 2 atms. E com isso, a temperatura de ebulição da sua água vai para 120, 130, 140 graus Celsius. Oi, professor, e daí? E daí, meu irmão, que tu tá cozinhando a coisa numa temperatura maior. Então tu vai cozinhar mais rápido e tu vai cozinhar mais, ou seja, vai cozinhar melhor. Então, graças à panela de pressão, facilita muito para nós o consumo de algumas coisas que são muito duras, né? Como o feijão, por exemplo, né? Como que a gente... vocês nunca chegaram perto, eu falo isso a vocês. Vocês nunca chegaram perto de um fogão, né, Sabrina? Não sabe, nunca lavou um copo em casa, assim. Mas assim, não tem como cozinhar, não tem entre aspas, né? Não tem como cozinhar feijão se não for na panela de pressão. Porque tu vai ficar horas ali cozinhando, é um grão duríssimo, E a panela de pressão, então, faz com que você consiga cozinhar. A panela de pressão faz com que você possa comprar uma carne mais barata, uma carne mais dura, um músculo, né? Para cozinhar. Como é que vocês já cozinharam músculo? Não, né? O músculo você vai lá no açougue, é uma carne mais barata que você compra e faz cozida com batata, com molho, com cenoura. Aonde? Na panela de pressão. Por quê? Porque é uma carne mais dura. Então você cozinha mais ela, não porque tu aumenta a pressão, mas porque a pressão altera a temperatura de fusão da água, de ebulição da água. A difusão também, né? Mas nesse caso não importa muito. Altera a temperatura de ebulição da água. Então tu cozinha ele numa temperatura maior. Palmas para os físicos, né? Que resolveram um problema. Né? A panela de pressão tem um cunho social aí, né? Fazer com que a gente possa comer as carnes mais baratas aí, tá certo? Então, essa influência da pressão nas temperaturas de ebulição ou nos estados físicos, né, como eu dei o exemplo agora há pouco, a gente pode fazer um corpo sólido virar líquido diminuindo a pressão,
Ou o contrário, fazer líquido virar sólido aumentando a pressão, fazer um líquido virar gás diminuindo, ou o contrário, ou condensando, se eu aumentar a pressão. Essa temperatura, essa influência da pressão, como que a pressão altera, o estado pode alterar, né? O estado físico de um corpo, ou as temperaturas de ebulição e de fusão do corpo, né? É o que nós chamamos de diagrama de fase. O diagrama de fase é algo bem simples, tá? É um gráfico de pressão e volume que vai delimitar, ou que vai, como que eu posso dizer? Ele vai nos ilustrar, ele vai trazer de forma, como é que eu posso dizer, palpável, sabe? Quase que lúdica, assim, aonde que eu posso, como que eu posso alterar a fase de um corpo trabalhando, alterando pressão ou temperatura, tá certo? Então ele é um gráfico como esse aqui, ó. Desculpa, gente, eu risquei em cima semana passada e quando eu fui dar um salvar, eu esqueci de não salvar as alterações, ficou riscado o gráfico. Mas enfim, é isso aí, ó, o gráfico. Isso aqui é um diagrama de fase, um gráfico de pressão por temperatura. E ele vai ser sempre dividido em 3 regiões. A primeira amarela, que é a fase sólida, aqui no meio a fase líquida, e aqui embaixo a fase gasosa. Então perceba que o que eu preciso para ter um corpo no estado sólido? Eu preciso ter baixas temperaturas ou altas pressões, né? Então é justamente o que está aqui essa região amarela, ó. Regiões de baixas temperaturas ou altas pressões, né? Tá certo? Então, até agora a gente só pensou, né, no sólido, ele é baixa temperatura para ele ser sólido. Mas eu posso então também fazer um corpo ser sólido se eu aumentar muito a pressão sobre ele. O gás, ó, o que um gás é caracterizado? Gás é sempre baixa pressão, ó, nunca vai estar em altas pressões um gás. Se você pressionar muito um gás, ele vira líquido, tá? Então ele está em baixas pressões ou altíssimas temperaturas também, né? Então essa região que eu estou rabiscando aqui, perdão. Mais uma vez. Hoje está difícil, hein, professor? Tá? E o que é a fase líquida? Professor, esse desenho aí não está muito proporcional, não, diria o Roberto. E eu diria, tá certo, Roberto. Não está muito proporcional. É porque o líquido está muito pequenininho aí, é verdade, garoto. O líquido está muito pequenininho. É por isso que a gente acha pouca coisa líquida na natureza. Fala alguma coisa que se encontra líquido na natureza, fora a água ou fora algo que seja muito rico em água. Não vai falar suco, professor. Entendeu? O líquido é um estado, vamos dizer assim, muito difícil de se alcançar. Por quê? Porque você não pode aumentar muito a temperatura, senão vaporiza, não pode diminuir muito a temperatura, senão solidifica. Você não pode aumentar muito a pressão, senão solidifica, nem diminuir muito a pressão, senão vaporiza. Então o líquido é uma situação muito específica da matéria, né, o estado líquido. Por isso que, em geral, você encontra... Bom, não é só por isso, mas, em geral, daqui a pouco a gente vai ver esse diagrama com alguns números, você vai ver, por exemplo, por que a água aqui no Brasil, no ambiente, né, você só vai achar ela líquida? Por causa dos valores do líquido, né? Os valores para pressão e temperatura de um estado líquido da água. Bom, então essas linhas aqui, ó, aqui eu tenho a mesma curva, o mesmo desenho, só não está coloridinho. Depois vocês podem colorir, tá bom? Então, eu tenho aqui as curvas das transições. Então, essa que eu estou pintando em vermelho é uma curva que separa a fase sólida, líquida, perdão, da gasosa. Então, é a curva de vaporização ou de condensação, tá? Eu tenho aqui em cima também a curva da fusão, ó, que é essa aqui. Não quer desenhar. Aqui, ó, de azulzinho. Porque ela separa o estado sólido do estado líquido. E tem uma curva da sublimação, que separa o estado sólido do estado gasoso. Tá?
Então, vocês podem perceber, por esse exemplo dado aqui, nessa figura número 1, por exemplo, que eu posso fazer um corpo ali, passar pelos seus 3 estados físicos, mantendo a mesma temperatura. Bom, se a temperatura está na horizontal, se eu mover esse ponto aqui só na vertical, ó, eu estou mantendo a mesma temperatura. Então, pense, se eu passar ele tem uma temperatura T e uma pressão P1. Então, ele caiu aqui na região gasosa. Então, ele está na forma de gás. Se eu aumentar deliberadamente a pressão desse corpo, uma hora ele vai virar líquido. E se eu continuar aumentando, uma hora ele vai virar sólido. Vocês entenderam o diagrama de fase? É muito simples. É só você localizar onde está o corpo. Tá? Por exemplo, ó, vem comigo aqui por esse exercício aqui. Cadê? Ih, professor, mas hoje o senhor tá que tá, hein? Aqui, ó. Ó, pensa comigo aqui, por exemplo, ó. Em uma situação onde você tem uma certa massa, tá? Que tenha uma temperatura T1 e uma pressão P. Tá aqui, ó. Exatamente onde está aquele ponto ali. O diagrama de fase nada mais é do que você localizar qual é a região que ele está para determinar qual é o estado físico que ele está. Professor, ele está na região da fase sólida, então ele é sólido. E se você manter essa pressão e aumentar a temperatura indefinidamente, ó, ele vai passar para cá. Se ele tem uma temperatura T2 com a mesma pressão, qual é o estado físico dele agora? Líquido. E se eu aumentar a temperatura, passar para uma temperatura T3, ó, mantendo a mesma pressão, certo? Ele vai passar para a fase gasosa. Então é só localizar onde está cada um deles. Assim como a gente fez, ó, as duas mesmas figuras que estão aqui. Eu coloquei nos próximos slides, só que maiores, tá? Só para a gente não ficar embolando uma da outra, tá? Ó. Então aqui é o primeiro caso, ó. Eu mantenho a temperatura e vou aumentando a pressão. Posso fazer ele sair do gasoso e para o líquido e para o sólido, né? Ou o contrário, né? Se eu for diminuindo a pressão, ele sai do sólido e pode ir até para o gasoso, tá bom? Bom, esse é o diagrama de fase, gente. Não tem muito segredo nisso. Bom, as exceções. Existem algumas substâncias que elas vão ter um comportamento um pouquinho diferente, onde há uma inversão na curva da fusão. Lembra que eu falei para vocês assim, olha, se eu aumentar a pressão de uma substância, né, qual que é a nossa ideia lógica? Né? Bom, peraí, se eu aumento a pressão, então é mais difícil para essa substância fundir, não é? Porque a pressão externa está pressionando, para ela fundir, ela tem que quebrar as ligações, aumentar o espaçamento entre as partículas. Não é isso? É legal. Pois é, então tem algumas substâncias que são exceções a essa regra, e são inversos, essa ideia é inversa. E uma dessas substâncias é a água, né? Se comportam assim: a água, o bismuto, o ferro, a prata, o antimônio, tá? Então, o que acontece? Aqui, ó, esse é um gráfico de uma exceção. A curva de fusão, ela foi invertida. E você vai perceber aqui, ó, que conforme tu aumenta a pressão, se tu subir no gráfico, já que ela está invertida, tu diminui a temperatura. Percebe? Consegue perceber isso ou não? Não, professor. Então, ó, vou tentar fazer aqui, ó. Ó. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Esse aqui é um ponto de fusão para uma dada substância que segue a exceção. Ele tem uma temperatura 0 e uma pressão P0. Tá? Estou falando da fusão, então eu tenho que caminhar em cima da linha da fusão. Então vamos aumentar a pressão agora, então eu tenho que subir. Só que a linha está invertida, então para eu subir, eu vou levar essa minha bolinha, meu ponto, para trás, ó, para eu aumentar a pressão. Para eu levar para uma P1, ó, eu tenho que trazer ele para cá. Percebeu? O que aconteceu com a temperatura?
ela retroagiu, ela diminuiu. Então, neste caso aqui, ó, numa exceção, a temperatura 1 é menor que a temperatura 0. Ou seja, se tu aumentar a pressão, certo? Em vez de tu aumentar a temperatura de fusão, tu vai diminuir a temperatura de fusão. Nas exceções, tá? E o contrário também é verdadeiro. Se tu diminui a pressão, tu aumenta a temperatura de fusão. Tá? Então, lembra lá em La Paz? La Paz, mais de 3.000 metros acima do nível do mar. Nossa, a pressão atmosférica baixíssima. A água ferve a 85 graus. Beleza. E ela vai congelar em temperaturas acima do zero. Tá? Ela vai congelar em temperaturas acima do zero. Porque como tu diminuiu a pressão, a água é uma exceção. Então, tu diminuiu a pressão, tu aumenta a temperatura de fusão. Tá? Então, eu estou trabalhando em cima da linha de fusão. Então, estou falando da fusão. Ai, 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 ai. O regelo, você pode alterar a temperatura. Você sabia que sem alterar a temperatura é possível fazer que a água sólida se funda? Claro, é isso que a gente está falando agora, né? Tá? Você consegue fazer isso só fazendo o quê? Diminuindo a pressão. Esse fenômeno é chamado de regelo. E só pode ocorrer porque a substância se comporta como uma exceção. Professor, Oi. é por isso que normalmente quando usa sistemas para refrigeração, eles primeiro comprimem para depois expandir, para assim gerar o lance gelado ali? Não é bem por isso, menino Giovanni. É por algumas questões que nós vamos começar a aprender a partir de hoje, talvez na próxima aula, que é o seguinte: quando um gás se expande, ele esfria. Tá? Por quê? Aí a gente vai entender isso. Não sei, não, a gente não vai conseguir chegar nisso hoje, mas claro, quando um gás está se expandindo, ele está movendo alguma coisa. Não é? E vocês estudaram ano passado, né? Quando eu movo alguma coisa, eu consumo energia. Eu realizo trabalho. Como é que eu meço o trabalho? Em joules. Por quê? Porque trabalho é unidade de energia, energia consumida, energia necessária para realizar um movimento. Então, toda vez que um gás se expande, ele está gastando energia, então ele esfria. Tá? Beleza? Então não é muito por aqui. Mas a gente está no caminho para chegar lá. Tá Entendi, bom? A gente vai professor, chegar. viajei aqui, viajei. Não viajou não. Estamos por aí. A gente vai chegar lá. Bom, então percebam que essa ideia do regelo, de fazer ele passar do líquido sólido, não dá certo se ele estiver aqui, né? Tá? Porque se a água não fosse uma exceção, ó, vamos pensar um ponto aqui onde a água estivesse líquida. Aqui, ó. Tá aqui. Né? Diminui a pressão dela. Vira gás e não gelo. Entendeu? Então é isso que está mostrando aí para nós esse slide. Ok? Era esse o exercício que eu não achei, cara. Tá aqui, ó. Já tá até com o gabarito para vocês, tá bom? Ó, diagrama de fase, entender diagrama de fase é entender isso aqui, ó. Ó, neste gráfico encontram-se destacados os pontos A, B, C. Escreva o nome das respectivas fases representadas pelo ponto. Pô, se entender isso aí, tá louco, hein? Como diz o Thiago Neves. Pelo amor de Deus, né, Zezé? Ó. Ponto B. Qual é o estado físico? Aqui embaixo. Professor, os diagramas de fase vão ser assim. Aqui embaixo vai ter o gás. Aqui apertadinho, ou se tiver exceção um pouquinho maior, vai estar o líquido, né? Líquido. E aqui o sólido. Tá bom? Então,
Se ele está no ponto A, ele é sólido. Se ele está no ponto B, ele é gás. Se ele está no ponto C, ele é líquido. Beleza? Entendeu isso? Show de bola, cara. Show de bola. Moleza isso aí, hein, professor? O senhor podia dar um desenho, pedir pra gente pintar isso aí. Sucesso. A Mel ia gostar daí, né, Mel? Pinte no diagrama de fase a região representando o estado líquido. Pinte de verde. Você acha, Mel? Legal, né? Professor, e agora esse exercício número 3, tá? Vamos pular o 2, depois eu vou voltar ali no 2. Olha para esse exercício 3. Fizemos 1, né? Ô, Mel, fala comigo. Você não tá me ouvindo, né? Puxa vida. Que mancada. E nesse exercício 3? No exercício 1, a gente tinha os pontos fora das curvas, os pontos nas regiões, né? O A, o B e o C. E se me perguntarem, professor, no exercício, qual o estado físico do ponto C? O que eu vou responder? Tá aqui, ó. Escreva o nome das fases nos pontos A, B, C e D. Não sei responder. Estou confuso. Estou cafuso. Cafundi aqui. Gente, se o ponto está sobre uma das 3 curvas, de fusão, de vaporização ou de sublimação, você não pode definir o estado físico. É o mesmo caso da água, se a água tiver a 0 graus Celsius na pressão normal. Qual é o estado físico? Indefinido. Tá? Pode ser sólido, pode ser líquido, pode estar fazendo fusão ou solidificação. Então, no ponto C, por exemplo, aqui tenho, ele pode ser sólido ou pode ser gás. Ou ainda pode estar fazendo a sublimação. Entenderam? No ponto B aqui, ó, aqui está o B. Eu risquei de novo em cima, peço perdão mais uma vez. Ó, aqui está o ponto B. No ponto B, ele pode ser líquido ou gás. No ponto A, ele pode ser sólido ou líquido. Ou ainda está fazendo a transição entre esses dois, né? E o ponto D? O ponto D está aqui, professor, ó. Na junção, na união das 3 curvas. Qual é o nome que se dá, ou qual é o estado físico no ponto D? Ou quais estados físicos podem ser encontrados no ponto D? E aí? Quem poderia me responder essa questão? Todos? Eu não sei quem falou, mas é isso mesmo, todos. Este ponto D é chamado de ponto tríplice. Tríplice. Prefixo, perdão. Prefixo Prefixo tri, né, representa 3. No ponto D, na junção das 3 curvas, eu posso encontrar os 3 estados físicos: sólido, líquido ou gás. Ou ainda ele pode estar realizando qualquer uma das transições. Então é um ponto de indeterminação, de instabilidade da água. Qualquer coisa que acontece aí, ela pode vaporizar, fundir, sublimar. É uma coisa de ninguém é de ninguém. Ninguém se reconhece, ninguém sabe direito quem é, tá? Então esse é o ponto tríplice. Esse ponto é extremamente importante e nós vamos ver como que ele... Ah, eu não acredito que eu fiz isso. Perdão, peço perdão. Estou muito pedindo perdão hoje. E nós vamos perceber como que ele é importante, por quê? Porque este ponto tríplice, tá, ele vai determinar a existência do estado físico. É só a partir de temperatura... Vou falar de novo, que eu falei errado.
Este ponto tríplice, ele vai determinar a existência do estado líquido. É só para pressões e temperaturas maiores que as do ponto tríplice que existe o estado líquido. Espera aí. Tem alguém tentando entrar aqui. Certo? Deixa eu mostrar para vocês o diagrama de fase da água. Não vai ter aqui. Já com os valores. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu abrir um PDF aqui. Muito bem. Então, olha só. Aqui eu tenho o diagrama de fase da água, tá? Com os seus respectivos valores, tá? De pressão e de temperatura, tá certo? Então, o ponto tríplice da água, ele existe para uma pressão de 0, ou ele se encontra, né, na pressão de 0,06 atm e uma temperatura de 0,01 atmosfera, graus Celsius, perdão. Tá? Então, percebam que é só a partir deste ponto que eu vou ter, então, o estado líquido, tá bom? Deixa eu voltar aqui, tentar colocar aqui, para que eu possa escrever em cima. Então, é só a partir dessa temperatura que existe o estado líquido. Quer ver? Vocês estão visualizando a tela do PowerPoint aí, né? Tá certo? Sim, né? Obrigado. Então, ó, deixa eu só ajustar a figura aqui e eu quero fazer uma coisa com vocês. Então, tá aqui o diagrama de fase da nossa amiga água. Tá? Beleza? Tá aí na tela para vocês. Agora, percebam que há um limite, o estado líquido, ó, olha aqui o corte que eu vou fazer. Ó, o estado líquido só existe a partir deste ponto. Ó, do ponto da temperatura e da pressão do ponto tríplice. Olha aí. Se eu fizer esse corte, ó, tá aqui, ó, o líquido começa aqui, o líquido começa no ponto tríplice. Então não existe estado líquido antes disso. Tá certo? Não existe estado líquido antes disso, antes do ponto tríplice. Isso vai acontecer em qualquer substância. Estou desfazendo o meu corte aqui. Aí, a gente falou da sublimação, né? Ah, professor, mas por que a água não sublima? A água não sublima na natureza. Já viu a água sublimar? Passar de gelo para... Não sublima. Por que não? Porque a sublimação, enquanto o estado líquido só acontece para valores maiores que o do ponto tríplice, a sublimação só pode acontecer para valores menores que o ponto tríplice. Por quê, meu amor? Porque depois que passa a existir o estado líquido, não tem mais como você sublimar. Você entendeu? Não tem mais como você passar direto do sólido para o gás, porque tem o líquido no meio. Você entendeu isso, cara?
Pô, isso é muito da hora, mano. Aí tu vai entender que a água não sublima no meio ambiente. Por que não? Porque para ela se sublimar, cara, ela tem que estar uma pressão muito, muito baixa. 0,006 atms, tá? Bom, vocês estudaram pressão ano passado, o que que é um atm? É a pressão ao nível do mar, de uma atmosfera. 0,06 atms é 0,6% da pressão atmosférica, é uma pressão baixíssima, que você não vai encontrar na natureza. Tá? Onde é que está na natureza? Tá o que você encontra na natureza? O que você encontra na natureza é o que eu pintei de verde aqui, ó. Ó, é pressões. Opa, pintei de verde, agora pintei de vermelho. Por quê? Porque eu sou um burrão mesmo, né? Senhorita. Tá difícil hoje, galera. Ó. O que você encontra na natureza é isso aqui, cara. É pressões próximas de um ATM. Ao nível do mar é um ATM. A maioria do planeta está acima do nível do mar, um pouquinho abaixo de um ATM. Mas está um pouquinho abaixo. E o que você encontra na natureza? Você encontra temperaturas que vão aí. Lembra que eu falei do Brasil? Por que a água não sublima no Brasil? Porque no Brasil, cara, tu vai ter. Perdão, porque eu falei por que a água se encontra só no estado líquido no Brasil, né? Porque no Brasil você vai ter pressão próxima de 1 atm, na maioria do tempo, e temperaturas entre 0 e, sei lá, 40, né? Então você teria mais ou menos essa região aqui, ó. Temperaturas de 0, não é muito comum no Brasil, talvez no sul, alguns dias do ano, de 0 a 40 graus, a, sei lá, vai até aqui mais ou menos. Então você só encontra na natureza água líquida. Certo? Aqui, né, na superfície. Tá? Claro, daí tem um outro pedacinho que ficou aqui para trás, que alguns países, sei lá, Canadá, Alasca, que são muito frios, podem chegar a temperaturas até de menos 40 graus, beleza, aí você acha facilmente a água no estado sólido. Tá? No estado sólido. Mas no vapor não tem. Vapor tem aonde? Nas altas atmosferas. Por quê? Porque lá é pressão baixíssima. Então lá eu consigo existir vapor. Aqui não consegue. Então, esse ponto tríplice é um cara muito batuta, tá? Por quê? Porque ele define, então, a partir da onde há a existência do líquido, e se ele define o início do estado líquido, ele define o limite para a sublimação. Não dá para acontecer sublimação a partir dali. Sublimação só para na água, né? Só para pressões menores que 0,6 e temperaturas menores que 0,1. As duas coisas ao mesmo tempo. Então, é só nessa região aqui, ó, que vai acontecer sublimação. Se você subir um pouquinho a pressão, já não está mais sublimação. Já não acontece mais a sublimação da água. Tá legal? Então, esse ponto tríplice é um ponto muito específico, né? Então, a pressão tem que ser 0,6 e a temperatura de 0,01, né? Para que coincida ali a coexistência dos três estados físicos da matéria. É quase que um ponto de instabilidade, né? A partir dali, qualquer interferência que você fizer, mexendo na pressão, no volume, doando ou cedendo calor ali, ela pode virar qualquer um dos três estados físicos da matéria aí. Agora, tem algumas substâncias que sublima no meio ambiente? Tem a naftalina ou dióxido de carbono. O dióxido de carbono é o chamado gelo seco. Né? Quando a gente estava no presencial, a gente fazia um experimento que é usando o extintor de dióxido de carbono, né? Você tirava um pouco daquele gás e ele se solidificava, né? E logo ele se sublimava, passava de sólido para gás, ou seja, a gente fala que ele evapora, mas não é uma evaporação, porque evaporar é de líquido para sólido, né? Mas ele passa, né? Um dia até queimei minha cara com esse negócio aí, ainda bem que a gente deletou esse vídeo. O dióxido de carbono ele sublima. Por que ele sublima? Agora a gente vai ver, olhando para o exercício número 4 da Federal do Espírito Santo, onde tem o diagrama de fase para o dióxido de carbono. O que a gente tem que olhar? O ponto
tríplice do dióxido de carbono. Tá? O ponto tríplice do dióxido de carbono. Tá legal? Então, veja bem, meu bem. Encontrei alguém. Veja bem, meu bem. Os irmãos é legal, né? Fala a verdade. A Mariana, tenho certeza que gosta. Ó, o ponto tríplice do dióxido de carbono, não sei se está muito legível essa figura, normalmente não está, mas o ponto tríplice, perdão, do dióxido de carbono é esse ponto C aqui. Ficou bem torta a minha régua, minha reta, né? Vamos dizer que ele está aqui em menos 60 graus Celsius. Ó, menos 60 graus Celsius. E uma pressão ligeiramente superior aí, eu acho, não sei. Depois você pode brincar com isso aqui na sua casa, pegar o PDF, colocar uma reguinha, não sei se é 5, vamos que seja 5. 5, ligeiramente superior a 5, quem discordar da minha marcação aí, não faz a menor diferença. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Então vou repetir. O ponto tríplice do dióxido de carbono é menos 60 graus Celsius e 5 atms. Repito, 5 atms. Ou seja, uma pressão 5 vezes maior que a pressão atmosférica. Normal, ao nível do mar. Sabe aonde você vai achar isso no ambiente? Nunca. Agora, lembra que este ponto de pressão determina a existência do estado líquido. Então, sabe quando você vai achar dióxido de carbono líquido na natureza? Dia 29 de fevereiro. Nunca. Tá? Não, porque para ele se liquefazer é só a partir de pressões maiores que 5 atms. Bom, então lembra que esse ponto tríplice determina a existência do estado líquido só para pressões maiores que 5 atms. Legal. E para pressões menores que 5 atms? Então eu tenho 2 estados possíveis apenas, sólido e gasoso. É por isso que o dióxido de carbono é o gelo seco, por isso que o gelo seco ele faz aquela fumaça, ele sublima. Tá certo? Tá bom? Então veja, quando você tem uma massa gasosa que você joga ela aqui, ó, ele está gasoso, não, perdão, falei errado. Ele está sólido de CO2 e joga no ambiente. O que ele vai virar na hora? Gás. Por quê? Localiza nesse gráfico o ambiente. Professor, ambiente, condições normais de temperatura e pressão. O ambiente é 1 atm e 20 graus Celsius. Se aqui é 5, ó, vamos chutar 1 atm aqui, ó, mais ou menos aqui onde está o A, vai. Vamos fingir que o A é 1 atm. Beleza? Agora projeta, acha o 20 graus Celsius. Meu Deus, se aqui é menos 20, aqui deve ser o 0 e mais ou menos por aqui deve ser o 20 graus Celsius. Então, olha onde está o nosso ambiente aqui, ó, para o dióxido de carbono. Então, a hora que você tira ele das suas condições, você joga ele no ambiente, ele vai virar vapor. Tá? Ele vai virar vapor. Então, professor, e como é que a gente faz para ele não virar vapor? Bom, você já viu, tem um vídeo do Iberê Tenório cortando um extintor? Acho que é ele. Pô, tem uma baita estrutura de ferro ali por trás. Por quê? Para manter ali o dióxido de carbono muito, muito, muito pressionado. Então lá ele está líquido. Como é que ele consegue isso? Muita, muita, muita pressão. É por isso que tem que ter uma camada dupla de ferro, uma cápsula super protetora para poder aguentar essa pressão. Né? Então lá eu consigo fazer ele virar líquido. Por quê? Porque eu aumento muito, 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 muito a pressão. Beleza. Ele vira líquido. Entende? Então por isso que tem toda aquela estrutura. Aí quando tu libera ele para o ambiente, beleza, ele vira um gás. Tá certo? Ele vira um gás. Então ele sublima. Quer dizer, ali não, né? Ali ele não sublima, porque ele tá líquido lá dentro. Mas o que a gente faz? Quando ele se expande, ele vem muito gelado, né?
Então, no meu experimento, você pega com uma luva, solta o extintor na sua luva, ele vai se solidificar ali, né? Devido aquilo que eu estava explicando para o Giovanni agora há pouco, né? Então, há uma expansão gasosa, né? Para ele sair lá de dentro, né? Tal, ele se solidifica ali e aí ele sublima, né? Porque você está jogando ele sólido nesse ponto aqui, ó. Não é que ele é gás, ele é muito gás. Entendeu? Cara, esse é o diagrama de fase, tá bom? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu não li a questão. São 15h44. Eu não li a questão, vamos ler agora. Mais importante do que responder a questão era toda essa nossa discussão federal do Espírito Santo sobre o diagrama de fase do CO2 apresenta-se a seguir. Pode-se afirmar que a pressão de 8 atm e temperatura de menos 40, o CO2 é um gás. 8 atm? Não. 8 atm está mais ou menos aqui, sei lá, vou chutar aqui, e menos 40 ele vai ser líquido, ó. É isso que tem que saber fazer, ó, no diagrama de fase. Brincar de encontrar, tipo jogar batalha naval, né? ATM 8, pressão menos 40, deu líquido. No ponto A, há um equilíbrio sólido-líquido. Não, há um equilíbrio sólido-gás no ponto A. Ele está sobre a curva de sublimação. C, a pressão de 1 atm e 25 graus de temperatura, o CO2 sólido sublima. Exatamente. Tá certíssimo. Né? Tudo isso que a gente falou. Só que a gente falou com 20, né? Se você pega um CO2 sólido e joga a pressão de 1 atm e 25 graus Celsius, ele vai sublimar. Ele vai passar para gás. No ponto B, vamos ver por que o D e o E está errado. O ponto B pode ser chamado de ponto de ebulição. O ponto B, não, nem pode acontecer ebulição aqui. Aqui é a curva de fusão, galera. Ali ou é fusão ou solidificação. No ponto C, o ponto C representa um sistema monofásico. Mono, né? Não. O ponto C é o ponto tríplice. Legal, aprenderam muita coisa legal hoje? Que bom. Vamos finalizar com os exercícios 5 e 6. Ó, só algumas afirmações aí, né? Jogar como verdadeiro e falso. Os 5 e 6 são bem parecidos, inclusive, tá certo? O 5 ele vai trazer a exceção e a maioria. Então, nesses diagramas de fase, compare as pressões e as temperaturas correspondentes às respectivas condições que ocorrem fusão. Tá? Verdadeiro ou falso. V para verdadeiro e F para falso. As alternativas estão aqui, ó. Letra A. Em relação à maioria das substâncias, pode concluir que para ocorrer a fusão, quanto maior for a pressão, maior será a temperatura que essa mudança ocorre. Para a maioria, verdade, ó. Tu aumenta a pressão, então caminha aqui, pega aqui e caminha na linha da fusão. Sai daí. Sai. Boi. Aumenta a pressão, aumentou a temperatura também, para a maioria. Então, V de verdade. Segunda afirmação. Em relação à água, pode-se concluir que para ocorrer fusão, quanto maior for a pressão, maior será a temperatura de fusão? Não, porque a água é uma exceção. Então, a água está aqui, ó, nesse gráficozinho aqui. Ó. Então, pega esse ponto 1 aqui, ó, que eu desenhei para vocês agora há pouco, né? Ó, bem igualzinho. Ó, pressão 1 e temperatura 1. Se eu aumentar a pressão, o que vai acontecer com a fusão? Tá aqui, então se eu aumentei a pressão, eu diminuí a temperatura, porque a água é uma exceção. Tá? Então, isso aqui é F de fake. Durante o processo de fusão, há simultaneamente duas fases, sólida e líquida. Verdade, claro. Durante qualquer processo de mudança de fase, coexistem mais de uma fase, verdade, também. Né? Qualquer mudança de fase sempre vai ter dois estados, pelo menos. E o 6, para finalizar o diagrama de fase com sucesso,
Analisando em relação entre a variação de pressão e temperatura, sendo LV para verdadeiro e F para falso, não é mesmo? Então vamos lá. Ó, quanto maior for a pressão a que a substância estiver submetida, maior será a temperatura de ebulição. Isso aqui é verdade para qualquer, tá? Não precisa ser para exceção não, porque eu estou falando da ebulição. Lembra que a exceção só altera a temperatura de fusão. Beleza? B. Quanto maior for a pressão a que uma substância estiver submetida, menor será a temperatura de sublimação. Vamos olhar o gráfico. Compare o ponto 1 com o ponto 2. Ó, tudo aqui é sublimação. Eu aumentei a pressão, vim para cá. O que aconteceu com a temperatura? Caminhou para cá, aumentou também. Tá bom? Aumentou também. Então, vamos ver o que diz a mesma informação. Quanto maior for a pressão que está submetida à substância, menor será a temperatura de sublimação? Não, errado. Quanto maior a pressão, maior a temperatura de sublimação. Comparando o gráfico da maioria com o gráfico das seções, pode-se concluir que para a vaporização e a sublimação, vaporização e sublimação, aumentos na pressão implicam aumento nas respectivas temperaturas que ocorrem em tais processos. Verdade, sim, para os dois casos, né? Como eu falei lá na primeira, a exceção só acontece para fusão. E essa aqui, ó, o rastro de água deixado por um patinador é explicado pelo aumento da pressão que o peso do seu corpo provoca no gelo, levando para a fase líquida a superfície desse sólido que entrou em contato com a base do patins. Beleza? Aí eu sei que vocês são ótimos alunos de física, né? Vocês já falariam do atrito e tal, dissipação de atrito pelo calor, etc. e tal. Mas vamos tentar deixar de lado e vamos ver se o que ele disse aqui pode ser verdade, né? Que é o que importa para nós hoje aqui. Pode ser verdade? Pode. Por quê? Porque a água é uma exceção. Então, veja, quando eu aumentar a pressão, eu estou diminuindo a temperatura de fusão. Concorda comigo? Então, se eu aumento, vamos supor, né? Nós estamos ali num ambiente, né? Temperatura de 1 atm. Quando eu aumento a pressão, o gelo vai derreter a zero. Quando eu aumento essa pressão, eu vou diminuir a temperatura que esse gelo derrete. Em vez de ele derreter a zero, ele vai começar a derreter em -1, -2, -3, -4. Entende? Então, sim, isto é verdade. Eu antecipo, né? Vamos dizer assim. Eu antecipo a fusão do gelo. Beleza, galera? Bom, para encerrar toda essa parte, a gente já viu que a água é uma exceção. Eu quero falar, são 10:03, quero falar rapidinho com vocês, então, sobre uma outra exceção que a água passa, que é a respeito da dilatação. Né? Eu não sei se a gente falou um pouquinho disso durante a dilatação, mas o que acontece? Em geral, quando você dilata um corpo, quando você aquece um corpo, ele dilata, né? Aumentando o seu volume e, por consequência, diminuindo a sua densidade. Certo, Roberto? Então tá bom, ó. Lembra que vocês estudaram isso o ano passado, ou esse ano, nem sei mais, que tá uma bagunça isso, né? Densidade é massa por volume. Então, toda vez que eu aqueço um corpo, eu estou aumentando o seu volume e aumentando a sua densidade. Correto? Correto. Com a água também é assim? Também é assim. Então, pega aqui, ó. Pega esse ponto aqui. Eu tenho uma água a 4 graus, eu vou aquecendo ela. O que está acontecendo com o volume? Tá aumentando, né? Ó. Cada vez que eu aqueço mais ele, o seu volume vai aumentando. Beleza? Beleza. É assim? É assim. Show de bola? Show de bola. Mas espera aí, tem uma parte estranha nesse gráfico que acontece aqui entre 0 e 4 graus. Entre 0 e 4 graus, a água não se comporta dessa forma. Entre 0 e 4 graus, se eu aquecer a água, o seu volume diminui e a sua densidade aumenta.
É por isso que essa dilatação é chamada de dilatação anômala da água. Tá certo? Bom, que coisa doida. Dá para a gente tentar explicar isso aí? Dá para a gente tentar explicar isso aí, né? Bom, a gente sabe que uma molécula de água, né, 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio, tá certo? As moléculas se agrupam na fase sólida, quando está sólido, formando as ligações chamadas de ponte de hidrogênio, que é os átomos de oxigênio e os átomos de hidrogênio se ligando com o átomo de oxigênio se ligando com o átomo de hidrogênio da molécula vizinha. Correto? Correto. Então aí o que vai acontecendo, meu bem? Quando a temperatura da água aumenta acima de zero, as ligações de hidrogênio começam a se romper. E aí começa a haver uma aproximação das partículas. E essa aproximação, ele consegue superar o efeito da agitação térmica, né? Por que o corpo dilata mesmo, né? Se aumenta a temperatura, dilata porque aumenta a dilatação térmica, etc e tal. Mas aqui, este efeito consegue superar a dilatação, a agitação térmica. Então, em vez das partículas se afastarem, está em 0 grau, se aqueceu ela até 1 grau, em vez dela se afastar, ela vai se ficar mais próxima, né? Se ficar mais próxima, né? Ela vai se aproximar, ou seja, ela vai ficar menor o volume, tá? Então, ela supera o efeito da dilatação, esse efeito da quebra dessas ligações de hidrogênio, né? Dessas pontes de hidrogênio. Aí, tá certo? Aí depois que a temperatura da água atinge os 4 graus Celsius, o número de ligações de hidrogênio já é muito pequena e aí então a dilatação térmica começa a vencer essa batalha, a agitação termomolecular começa a vencer essa batalha e ele volta, né, a crescer de volume conforme tu vai aumentando a temperatura dele. Então, você tem uma situação bem maluca como essa aqui, ó. Tá? Você tem a água na forma de gelo, e você vai aquecendo, ó, o volume vai aumentando, conforme tu aquece, o volume vai aumentando, até ele chegar em 0. Ainda sólido. Então, ó, daqui ele vai fazer a transição de fase, perceba, ó, não mudou a temperatura, mas encolheu o seu volume. Aqui que eu estou pintando de azul. Por quê? Porque ele está fazendo a transição de fase ali. Tá? Então, o gelo a 0 graus ocupa mais volume do que a água líquida a 0 graus, a mesma massa de água. Tá? E aí, depois que ela se transforma em totalmente líquida, neste ponto aqui, ainda a 0, e você continua aquecendo ela, ela continua ainda reduzindo o seu volume, até atingir o ponto de 4 graus Celsius. Então, esse é o volume mínimo que ela tem. Tá? E aí depois ela passa a se comportar normalmente, né? Então aqui, ó, neste ponto de 0 graus, é o máximo volume que uma massa de água pode ter. Sacou? Que doideira, né? Então, se é o máximo volume, é a menor densidade, tá? Densidade, massa por volume. Eu tenho a mesma quantidade de matéria, mas agora está distribuída num volume maior. Então, eu diminuí a densidade. Tá certo? Olha aí o gráfico da densidade. Tá? Então, a densidade da água é máxima aqui, em 4 graus. Por quê? Porque ali ele vai ter o menor volume. Então, toda a matéria está comprimida no menor volume. Então ela é o ponto de menor densidade. Por que eu estou falando tanto de densidade? Vocês já vão entender. Então, esse fenômeno aqui acontece muito, né? Você colocar uma garrafa no congelador e essa garrafa quebrar, estourar, ou mesmo se ela for de plástico, ela ficar toda deformada, né? Por quê? Por causa disso. Tá?
você tem um certo volume que ele vai diminuindo quando você joga ele lá no congelador, só que de 4 graus até zero, esse volume aumenta e atinge o seu volume máximo em 0 graus. Tá? Então, ele pode, aí também acaba interferindo na pressão, etc e tal, né? Não é só o aumento do volume que acontece, certamente, mas esse é um fenômeno que acontece, né? Então, é por isso que as garrafas estouram no congelador, né? Ou deformam, né? Se for uma garrafa de plástico, tá certo? E um outro fenômeno que é muito importante, muito interessante da gente observar é isso aqui. O quanto que essa dilatação anômala da água é importante para a sobrevivência da vida aquática. Por que eu bati tanto na densidade? Bom, eu vou mandar para vocês uma videoaula a respeito das formas de transmissão de calor, a nossa próxima aula, né? Aliás, terça-feira que vem, infelizmente, a gente não tem aula por causa do feriado, fica o meu protesto aqui. Vou mandar uma videoaula sobre forma de transmissão de calor, é um conteúdo que ele cai muito bem ali, sendo estudado sozinho, ele não vai ter muita implicação do que veio antes, nem implicação no que vem depois, então cabe muito bem, eu vou fazer uma atividade assíncrona dessa semana, vai ser uma videoaula sobre as formas de transmissão de calor. Bom, lá nas formas de transmissão de calor, nós vamos aprender sobre a convecção, que a ideia baseia simplesmente na ideia de aquilo que é menos denso sobe e aquilo que é mais denso afunda. Tá certo? Bom, então por que essa dilatação anômala da água ela é muito importante? Porque acontece o seguinte, gente, ó. A água a 4 graus, ela vai ter a maior densidade possível. Por quê? Porque ela tem o mínimo volume. Então pensa num dia muito frio, tá? O ambiente está roubando o calor aqui dessa água. Então essa água está esfriando. Então ela estava, sei lá, sei lá, em 10, aí o 10 foi lá para baixo. E o 8 subiu, porque o 8 é menos denso que o 10. Aí ela chegou em 8, daí foi o 5 lá para baixo, o 5 é mais frio, né? Foi de 8, ela passou para 7, o 7 foi para baixo, daí foi para 6, o 6 foi lá para baixo, aí foi para 5, é o 5 que foi para baixo. Porque o 5 é mais frio, o volume está comprimindo, né? Está indo lá para baixo, está ficando mais denso, até chegar no 4. Quando chega no 4, beleza, perdeu calor, chegou em 4 graus, ele vai lá para baixo. E ele é o mais denso possível, então ele não sai mais de baixo. Então sabe o que vai acontecer? Quando a água chegar em 3 graus, ela vai ficar aqui, acima do 4. Quando chegar em 2, também. Em 1, também. E em 0, também. O 0 vai ficar sempre por cima. Por quê? Porque se, quando eu tenho o volume mínimo, eu tenho a maior densidade, então ele vai ficar no fundo. Aqui, no volume máximo, eu tenho a menor densidade. Então ela vai ficar em cima. E é por isso que a superfície dos lagos, dos rios, eles congelam primeiramente a superfície. Tá certo? Congelam primeiramente a superfície, por causa dessa dilatação anômala da água. Bom, professor, mas por que isso é importante para a vida? Porque então você vai ter sempre lá embaixo a água a 4 graus nas regiões mais profundas. E as águas mais frias aqui em cima. E não o contrário. E o lago não vai congelando de cima para baixo. Tá certo? Então, essa dilatação anômala da água, ela é extremamente essencial para a sobrevivência de muitas formas de vida, né, aquáticas aí. Tá? Até porque a água, depois que ela congela a 0 graus, ela se torna um isolante térmico. Né? O gelo é um isolante térmico. Vamos falar na aula de transição de calor, né? O que é um isolante. O gelo é um isolante. O gelo é frio, professor. Frio, mas ele é isolante. Por isso que os esquimós lá fazem as casas, tem os seus iglus. O que é o iglu? Uma casa feita com parede de gelo. Porque lá dentro é mais quente que lá fora. Porque o gelo é um isolante. Então, é extremamente importante, extremamente interessante isso aqui, tá? O que faz, inclusive, o que
pode nos levar à reflexão, veja bem o que eu vou dizer, hein? Tomem cuidado com o que eu vou dizer agora, tá tudo gravado. Pode nos levar a entender que talvez um ser superior, inteligente, tenha feito isso de propósito quando criou o universo. Se é que o universo foi criado e não veio do Big Bang. Se é que ele foi criado. Entenda, eu não estou falando de fé, não estou falando de quem criou, quem é o criador, não estou falando nada disso. Não estou falando de nada do que eu acredito. Não tem nada a ver com do que eu penso, do que eu creio. Mas alguns aspectos na natureza, existe algumas teorias chamadas de teoria de design inteligente, né? Muito criticada por nós, cientistas, filósofos, biólogos, químicos, né? Temos, aliás, muito biólogos no nosso campo. E há 2 anos atrás tivemos inclusive uma discussão a respeito, falando de como que é, como que não é, né? Mas uma das coisas que eles defendem é essas coisas que acontecem na natureza, que parece mostrar uma intenção. Claro que você fala, professor, mas isso para mim veio da evolução do universo, beleza? Eu não estou afirmando nada, eu não tenho capacidade para afirmar nada. Só estou dizendo que algumas coisas são interessantes, né? E a gente pode nos levar a, de repente, pensar, né? Inclusive, eu só acho que a gente podia, assim, talvez nem ter tanto preconceito, porque, por exemplo, existem alguns cientistas que defendem essa teoria, e são cientistas sérios, renomados, talvez o maior físico do Brasil, você pode pesquisar aí, ele defenda essa teoria. Então, a gente tem que dar pelo menos, abrir o ouvido para ouvir. Talvez esses caras tenham alguma coisa para dizer. Inclusive, cara, tem cientistas que defendem essa ideia que o universo foi criado e que são ateus ou que são islâmicos. Então não tem nada a ver com a Bíblia isso, entendeu? A Bíblia, o universo, Adão e Eva. Ninguém está falando disso. Eu não estou falando disso. Eu, professor Isaías, 5 de outubro de 2021, não estou aqui falando de religião, de fé. Não tem nada a ver. Estou falando que algumas vezes nos deparamos com situações como essas, que parecem ser propositalmente colocada aí no universo por um ser inteligente. Parece ter uma intenção por trás. E é de ideias como essas que se origina a teoria do design inteligente, que não é tema da nossa aula, e a gente também não faz parte do nosso currículo, a gente não estuda isso. Só fica aí um questionamento, aí uma reflexão. Tá bom? Beleza, fechamos com isso aqui. Temos mais 9 minutos. Então, eu vou salvar isso aqui. Tá? Na próxima aula, que vai demorar, infelizmente, semana que vem nós não temos aula. E a gente vai entrar no estudo dos gases. Então, veja, como que a gente tem evoluído, né? A gente estava falando da dilatação, temperatura, como que a temperatura interfere, beleza, temperatura interfere. Agora nós começamos a estudar como que a pressão também interfere. Pressão pode interferir? Pode interferir também. E agora a gente passa a fazer o estudo dos gases. Então aqui a gente vai reunir mais um cara ainda, né? Quando a gente estuda os gases, o que você precisa fazer para estudar um gás? Você precisa controlar pressão, temperatura e volume do gás, e número de mols, né? Quantidade de matéria que tem ali dentro. Então nós vamos para a equação geral dos gases, que você já deve ter visto isso aí em química. Confirma para mim, vocês já viram essa equação aqui, ó. Equação de Kaplerion, né? Ou Lei Geral dos Gases Universal. PV igual a nRT. Já viram isso? Fala que sim, fala que sim. Não lembro. Ih, rapaz, será que não? Não, professor. Enfim. Aí a gente se depara, então, vamos nos deparar, então, a partir da semana que vem, com esta equação do gás ideal, né? Que ela vai mostrar, então, como que pressão, volume e temperatura se relacionam entre si, ou se dependem, ou como que uma influencia na outra. O que nós vamos concluir a partir da semana que vem,
o que nós vamos perceber a partir da semana que vem, é que essas 3 características, ou 4, se você colocar o número de mols. Mas o número de mols, eu sei que você deve falar assim, meu Deus, professor, o número de mols, o número de mols. Não, é uma forma de medir a quantidade de matéria presente. E a gente vai sempre supor que a quantidade de matéria presente não se alterou, né? Então ela vai ser uma constante dentro do estudo. Eu tenho um gás que tem uma certa quantidade de matéria ali, essa matéria não se perde, não se cria, nem se evapora, nem se destrói, tá certo? Então nós vamos trabalhar com 3 parâmetros, pressão, volume e temperatura. E nós vamos entender, ou vamos descobrir que esses caras se interdependem, se interrelacionam. Certo? De tal forma que eu jamais vou conseguir poder alterar apenas uma das características do gás. Dessas 3, pressão, volume e temperatura, né? Se eu mudar uma delas, consequentemente eu vou estar alterando ou uma ou outra, né? Ou as duas, né? Se eu mudar, por exemplo, se eu mudar a pressão de um gás, eu obrigatoriamente devo mudar ou volume, ou temperatura, ou as duas. Necessariamente. Tá? Então, a gente vai passar, vai falar especificamente dos gases. Então, o Giovanni já adiantou algumas coisas ali sobre os gases. Né? Por que a gente trabalha tanto com os gases? Porque, eu não sei se você sabia, mas o combustível que você põe lá no tanque do carro, do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, do sua namorada, sei lá, do seu filho, eu não sei se você sabia, mas ele vai para dentro, ele é aproveitado dentro do motor de uma forma gasosa. Numa mistura, né? Você mistura o gás com o ar dentro do motor para gerar o movimento. Por quê? Porque o gás tem essa característica, né, da gente conseguir fazer o controle desses parâmetros dele, né? E aí, né, coisa que a gente vai ter que abordar mais para frente, né, mas a expansão do gás, que realiza trabalho, né, e tudo isso tem a ver também. Mas isso vai ficar, então, para a aula da semana que vem. Oh, perdão. Que triste. Aula da outra semana, porque semana que vem não tem aula. Toda vez que eu vou apertar o ESC, ele sai. Tá bom? Então, estou parando de apresentar minha tela. Fique aí que eu vou fazer a chamada. Vamos ver quem está presente aí. Eu vou chamar, vamos ler os nomes das pessoas. Ai. André, Diego, Ellen, Felipe, Gabriel, Giovanni, Gustavo, João Marcelo, Jonatas, Caio com K, Karen, Gabriel presente. Aê, Gabriel. Karen com K, Caio com K, Leonardo com L, Luana com L, Lucas Arruda, Lucas Ribeiro, Mariana, Mel, que não está me ouvindo. Mel Mendes. Murilo, que tá tranquilo. O Pedro, que depois vai colocar a voz dele aí para falar com nós. Pedroquinha. Sabrina Mendes Rec, que também não tá me ouvindo. Vitor Loba e Vinícius. Ah, galera. Meu, desculpa qualquer coisa aí. Dei umas. Nossa, dei umas perdidas aqui nos arquivos hoje, mas. Tranquilo. É turista? Peraí, deixa eu encerrar a gravação, a gente já conversa, Jonatas. Para quem está assistindo esse vídeo, até a próxima. Se não, não sei.